Olá, eu sou o Eduardo Botelho. Eu vou falar um pouco sobre a prototipagem rápida na prática. Bem, as aplicações que utilizam prototipagem rápida, elas podem ser classificadas em três categorias, que seria de projeto, de análise e planejamento de engenharia e de fabricação de ferramentais e peças finais. O projeto foi a primeira área que utilizou os sistemas de PR, né? PR seria prototipagem rápida. E por meio dela, o modelo físico real ele pode ser fabricado num tempo reduzido, o que oferece aos projetistas a possibilidade de conferir o que foi idealizado. As características e funcionalidades da peça elas podem ser demonstradas e discutidas com mais facilidade utilizando um modelo físico do que quando se apresenta um desenho mecânico no papel ou por um computador, né, um sistema CAD. E dentro dos benefícios que a prototipagem rápida fornece ao projeto, pode ser citadas, né, algumas aí, como a redução dos tempos de produção de protótipos de componentes, a melhoria na capacidade de visualizar a peça em função da sua existência física, a redução de erros de projeto ou detecção antecipada da existência de erros, o aumento da capacidade de perceber fisicamente a distribuição de massa dos componentes do conjunto montado. Esses são apenas alguns, né, eu diria os mais importantes. Na análise e planejamento da engenharia, pode citar que a existência de uma peça fabricada pela PR, ela permite alguns tipos de análise de engenharia e planejamento de atividades a serem desenvolvidas, as quais seriam mais difíceis sem a posse da peça em mãos. E alguns exemplos dessas possíveis análises são a comparação de diferentes formas e estilos para aperfeiçoar o apelo estético da peça, a análise de fluxo de fluidos por orifícios de diferentes geometrias de válvulas fabricadas por PR, a comparação de testes no túnel de vento de diferentes perfis de modelos criados, a análise de tensões de modelo físico, a análise do processo de fabricação por meio de peças pré-produzidas por PR, como auxílio, né, no planejamento do processo e no projeto de ferramental, e também com auxílio das tecnologias de diagnósticos médicos por imagem, como por exemplo um exame de imagem por ressonância magnética, é possível realizar por PR a criação de protótipos para médicos avaliarem procedimentos cirúrgicos e até fabricarem próteses e implantes. E na fabricação de ferramentais e peças finais, existe tendência nas aplicações de PR em direção a haver uma utilização envolvendo a fabricação de ferramentas de produção e a fabricação de peças como produtos finais, e não apenas de protótipos auxiliares ao projeto. Quando a PR é adotada para fabricar ferramentas de produção, o termo ferramental rápido é frequentemente utilizado. As aplicações de FR elas vão se dividir em duas abordagens, que seria o método indireto e o método direto. O método indireto de ferramental rápido, em que um padrão é criado por PR e utilizado para fabricar a ferramenta. E o método direto em que a prototipagem rápida ela é utilizada para fazer a ferramenta propriamente dita. Então, alguns exemplos de FR indireto seriam a fabricação de um modelo de borracha de silicone por PR, que vai ser utilizado para fazer um molde de produção, ou utilização de PR para fazer os modelos e usá-los para montar o molde na fundição em areia, ou, por exemplo, a fabricação de modelos e materiais com baixo ponto de fusão, por exemplo, a cera, em pequenas quantidades para fundição de precisão, e também fazer eletrodos para EDM. E como exemplos do FR direto, pode citar alguns como a fabricação de insertos para formar a cavidade de um molde, que pode ser pulverizada com metal para a produção de molde de injeção, a fim de produzir pequena quantidade de peça plástica.
A criação de geometria de uma matriz por impressão 3D a partir de pós-metálicos, seguida pela sinterização e infiltração para completar, né, a fabricação da matriz. E como exemplos de produtos finais produzidos por PR, pode citar também alguns pequenos lotes de peças plásticas, para qual não valeria a pena fabricar em, por exemplo, injeção de plástico, em função do alto custo do molde. Peças com geometria interna complexa, fechada, né, de difícil fabricação por outros tipos de processos, mais convencionais, né, sem que fosse necessário realizar uma montagem. Peças como, por exemplo, próteses ósseas, que são projetadas e fabricadas com as dimensões adequadas a cada paciente. E nem todas as tecnologias de PR elas podem ser usadas para todas as aplicações de ferramentais e produtos finais, né? E falando agora de alguns problemas relacionados com a prototipagem rápida, os principais problemas estão relacionados à precisão das peças, à variedade limitada de materiais e desempenho mecânico das peças fabricadas. Sim, são diversos os motivos para a limitação da precisão nos sistemas de PR. Pode ser por erro matemático, erro relacionado ao processo, erro relacionado ao material. Se o erro matemático ele vai incluir aí aproximação de superfície de peça usada, preparação de dados, diferença entre espessuras das fatias no modelo geométrico e a espessura real da camada, e que no caso essa última aí ela é resultado dos erros dimensionais na direção do eixo Z. E uma limitação inerente ao processo é a própria divisão da peça em fatias e camadas, especialmente quando a espessura da camada aumenta, resultando em aparência de degraus, quando a peça deveria ter a superfície de inclinação mais suave. Erros relacionados ao processo são aqueles que são frutos de uma tecnologia específica de PR. Eles são relacionados à forma de cada camada, bem como à conexão entre as camadas adjacentes. Erros de processo também podem afetar a dimensão na direção do eixo Z. E, e erros relacionados ao material, eles envolvem, né, a contração e a distorção. Ele pode ser realizada a previsão e compensação da contração aumentando as dimensões do modelo CAD e tomando aí como base experiências anteriores, envolvendo o mesmo processo, o mesmo material. E os sistemas de prototipagem rápidos atuais, eles estão limitados a uma variedade de materiais que podem ser utilizados nesse tipo de processo. Por exemplo, a estereolitografia, que seria a tecnologia mais comum de PR, ela está limitada à fabricação de peças em polímeros fotossensíveis, que no geral, os materiais utilizados nos sistemas de PR, eles não são tão robustos quanto os materiais usados na produção de produtos finais realizados pelos processos mais convencionais. E isso acaba limitando o desempenho mecânico nos protótipos e a quantidade de testes realistas que podem ser feitos com o objetivo de verificar a concepção durante o desenvolvimento do produto.